Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para nós meditarmos nessa manhã se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vire as costas a quem te pede emprestado. Palavras da salvação, glória a vós, ao Senhor. Hoje o Senhor, em sua palavra, no seu evangelho, ele vem nos exortar a sempre fazer o bem, pagar o mal com o bem. E ele nos diz no início que antes o que se dizia, olho por olho e dente por dente. E o que significa isso? Naquele tempo, diziam que se alguém me faz o mal, se alguém me deseja o mal, eu iria retribuir na mesma moeda. Mas o Senhor ele veio com um novo ensinamento. Olha o que ele diz: não enfrenteis quem é malvado. Ou seja, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E Frei Gilson diz que muitas vezes a palavra de Deus para nós, às vezes é ser difícil ser vivida. Porque pela nossa ação humana, se alguém nos deseja o mal, a gente vai querer também desejar o mal, vai querer também fazer o mal. Porque isso é uma ação automática quando nós agimos pelo humano. Mas o Senhor ele nos ensina e o Senhor quer que nós venhamos agir pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós agimos pelo Espírito Santo de Deus, nós iremos sempre fazer o bem. Pagar o mal com o bem. E outra coisa que Frei Gilson nos diz, que pagar o mal com o mal é uma ação diabólica, é um veneno diabólico. Porque é isso que o inimigo de Deus tem tentado colocar na cabeça das pessoas. A violência, a intriga, a inimizade, que as pessoas venham fazer o mal a outras pessoas, não. O Senhor, na sua palavra, ele nos ensina a sempre fazermos o bem. É difícil? É. Mas se nós queremos Deus, nós precisamos agir como o Senhor, ele nos ensina. Olha o Senhor numa cruz, crucificado, onde ele foi chicoteado, onde ele levou tapas, foi cuspido. O Senhor, ele fez a mesma coisa? Não. O Senhor, ele sofreu calado, porque ele viu que ali era necessário. Esse é o principal exemplo que nós temos. É isso que hoje o Marcelo, na celebração, ele falava para nós. Que o Senhor, de forma alguma, o Senhor fez a mesma coisa? Não. O Senhor, ele sofreu calado, porque ele sabia que aquilo era necessário. E esse é o maior exemplo que nós temos. Agir como o Senhor, ele agiu. Porque o Deus, em sua palavra, ele nos ensina a pagar o mal com o bem. E a única coisa que vai vencer o mal é o bem. Porque o nosso Deus é grande, é o Deus misericordioso, mas também é o Deus de justiça. Porque o nosso Deus é o Deus da paz. E Santo Antônio de Pada, hoje, o dia desse grande santo e doutor da igreja, ele nos diz que quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Nós precisamos buscar essa fortaleza em Cristo, para nós sempre fazermos o bem. Mesmo que diante das pessoas, essa ação possa ser de fraqueza, não. Mas diante de Deus, é uma glória. A glória que o Senhor ele espera de cada um de nós cumprirmos o que ele nos ensina. Essa é a glória de Deus. E certamente não ficará sem recompensa. Nós precisamos amar quem nos odeia, nós precisamos rezar por quem nos persegue e que jamais a violência entre no nosso coração, que jamais a intriga ela entre nos nossos corações, porque é preciso humildade para se mostrar pequeno e fraco diante dos outros. Porque muitas vezes, na visão humana, isso vai ser sinal de fraqueza, não. Mas é o olhar divino de Deus sobre cada um de nós sempre fazermos o bem. Olha o que Santo Antônio de Padua diz: quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na sua medida. Nós precisamos não só falar, mas agir, testemunhar, viver aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Então que nós não venhamos enfrentar quem é malvado, mas sempre fazermos o bem. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.